E aí pessoal, voltamos agora com o circuito misto no Proteus, né? Eu fiz aqui uma série de circuitos, eu fiz um circuito, botei uma série de números aqui para a gente calcular e descobrir a corrente e a tensão em cima de cada um desses resistores aqui nesse circuito misto, né? Como a gente vai saber a tensão e a corrente em cima de cada um desses caras desse jeito aqui é complicado. Então a gente tem que simplificar esse exercício aqui. Como é que a gente simplifica? Eu particularmente, eu faço sempre do final para o começo, porque fazer do começo para o final olha, eu acho que nem tem como, né? Começar a fazer esse circuito aqui do começo para o fim. O que a gente faz primeiro? A gente dá uma analisada no circuito, né, e vê onde é que a gente pode simplificar primeiro. Aqui eu consigo ver uma oportunidade de fazer esses dois caras aqui, ó, o R5 e o R6, virar um só, né, fazendo aquele cálculo de paralelo deles. Como é que é o cálculo de paralelo? É resistência equivalente, é R vezes R sobre R mais R. Então a gente vai lá e faz 5 vezes 10, 50, dividido por 5 mais 10, que é 15. Então esse cara aqui, ele vai virar um resistor só com o resultado dessa equaçãozinha, que eu já fiz aqui embaixo, aqui, ó, 3,33. E aí o circuito mudou, né? O circuito antes tinha mais um resistor aqui em paralelo, né? Então agora eu vou chamar esse resistor de 5,6. Né? E aí o circuito me apresenta essa nova estrutura. Aqui de cara eu consigo resolver três resistores, que é o 2, o 5, 6 e o 4. Eles estão em série, né? Porque a corrente passa por eles, né? A corrente vem pela fonte, chega nesse resistor aqui, passa por ele, chega aqui e divide. Parte da corrente vai para o R2 e parte para o R3. Chega aqui nesse ponto, ela não se divide, ela vai direto para o 5, 6. Chega aqui e ela vai direto para o 4. Chega aqui, ela pega essa corrente que desce do R3, junta com a que veio do R4 e vai embora para a fonte. Então aqui eu consigo simplificar esse exercício aqui, transformando esses três resistores aqui num só. Como é que a gente faz isso? Resistores em série a gente soma. Então é o R2 mais o R5, 6 mais o R4. Vai virar um resistor de 6 mais 3,33 mais 2. Já fiz ali embaixo. Então eu chamei esse cara de R2, 5, 6 e 4. Com um total de 11,33 ohms, esse cara aqui. Daí já mudou meu circuito, ó, já deu mais uma diminuída. Aí agora eu tenho o R1 ainda, né? Até faltou renomear aqui, é o R1. Em paralelo com o R1 eu tenho o R3 e o R2, 5, 6 e 4. Eu vou lá, uso de novo aquela equação do R vezes R sobre R mais R. Nesse caso aqui, né, o meu R3 com R2, 5, 6 e 4. 4 vezes 11,33 sobre 4 mais 11,33. E aí vai me dar o resultado, esse aqui de baixo. Que aí eu transformei no R3, R2, 5, 6 e 4. Ele foi simplificando, depois a gente vai ver o porquê que eu fui renomeando dele desse jeito. E aí o paralelo desse R aqui, entre esses dois, ficou 2,95 ohms. 2,95 ohms. Agora tem só dois resistores no meu circuito. E eles estão em série, né? Porque a corrente que passa pelo R1 é a mesma que passa por esse R aqui, cheio de números. E aí é só somar 10 mais 2,95 e eu vou ter lá a minha resistência equivalente, né? Que vai ser 12,95 ohms na minha fontezinha de 10 volts. Sabendo isso, né, o meu resistor equivalente, agora eu já posso calcular, por exemplo, a minha corrente equivalente, porque eu tenho minha tensão equivalente no sistema, que é os 10 volts da bateria, tenho minha resistência equivalente do circuito, que é 12,95, e agora eu posso calcular o meu I total. Então eu vou lá, pego a amiga calculadora e faço a lei de Ohm, né? A lei de Ohm, que está por aqui, ela me diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? O triângulozinho do rei ali. Eu quero saber a corrente, então eu pego a minha tensão e divido pela resistência. Então eu vou lá no meu circuito e vou pegar a minha tensão 10 volts e vou dividir pela minha resistência.
tensão 10 volts, dividido pela resistência, 12,95. Deu 0,77. Vou usar duas casas decimais. 0,77. Então agora meu I, eu já posso colocar aqui. 0,77 amperes. Agora eu posso, voltando às casinhas que eu vim descendo, né? Eu posso, por exemplo, descobrir agora a corrente e a tensão em cima do R1 e do R3, 2, 5, 6, 4. E aí eu vou começar a fazer os cálculos de novo, né? Usando aquelas definições. Por exemplo, eu sei, né, que num circuito em série, que é esse circuito de dois resistores aqui, a minha tensão ela se divide e a minha corrente ela vai ser sempre a mesma. Se eu tenho 0,77 amperes no circuito, né, então eu tenho 0,77 passando nesses dois resistores aqui. Aí eu consigo calcular a tensão no R1 e a tensão no R3, 2, 5, 6 e 4. Então vamos calcular a tensão e a corrente que eu já sei, né? Então eu vou colocar aqui a corrente que eu já sei, que é 0,77 amperes. Que é 0,77 amperes. E aqui é a mesma coisa, 0,77 amperes. 77 amperes. A tensão eu faço o cálculo. 0, como é lei de Ohm, né? Eu quero saber a tensão. Então eu faço a resistência pela corrente. Então eu vou levar esse cara aqui. Então tá. Eu tenho a corrente e eu tenho a resistência. E eu quero saber a tensão. Então eu tenho a corrente, eu tenho a resistência e eu quero saber a tensão. Multiplico a resistência pela corrente. 0,77 vezes 10 ohms. Pego a calculadora lá de novo. 0,77 vezes 10. E eu vou ter 7,7 volts. Eu anoto. Ó, minha tensão na R1 vai ser 7,7 volts. E eu faço a mesma coisa para o outro resistor. 0,77 amperes vezes 2,95. Então, 0,77 amperes vezes 2,95. Eu vou ter 2,27 volts aqui. Vamos arredondar para 2,3, né? Que daí fica bonitinho. Então eu vou ter 2,3 volts. Agora a gente pode usar aquela referência, né? Que as tensões elas se somam. Então 7,7 mais 2,3 dá os meus 10 volts, né? Ó, dá 8, 9, 10 volts. A corrente é a mesma, 0,77 amperes. Então a gente sobe mais um quadradinho. Vamos arrastar esse cara aqui agora lá para cima, lá para subir mais um quadradinho. Vamos subir mais um quadradinho. Largar esse cara aqui. Chegamos nesse circuito aqui, né, que é um passo anterior da simplificação, né? Vocês vão ver que ela começou lá com total, né? Daí eu voltei um passinho aqui com dois resistores, daí fiz o cálculo. Agora a gente volta mais um passo, né? E a gente chega nesse circuito aqui, ó. A gente tem as informações do ER1, né? Então a gente mantém a mesma, né? Então vamos manter a mesma. Mantém a mesma informação. Esses dois caras aqui agora saem fora. Então meu ER1 eu mantenho ele o mesmo. Aí eu tenho que fazer uma regra. Por exemplo, aqui esse cara era um só, agora eles são dois. Ele virou paralelo. A regra do paralelo me diz que a corrente se divide e a tensão é a mesma. Ó, a tensão é a mesma. Ou seja, aqui nesse cara aqui eu tinha 2,3 volts. Entre esses dois caras aqui eu vou ter 2,3 volts. Nesse cara aqui eu tenho 7,7. Nesses dois caras aqui 2,3 volts. Então eu vou colocar no R3 2,3 volts. E eu vou colocar nesse cara aqui, que é o ER. Então eu vou tirar o 3 daqui porque ele não tem mais. O R2, 5, 6 e 4, eu vou colocar 2,3 volts. Faltou o volt, né, Diego? Aí, 2,3 volts. Eu tenho a resistência e eu tenho a tensão. Agora para saber a corrente ficou fácil, né? Então vou
tirar o 3 desse cara aqui também. Agora ficou fácil, agora é só calcular pela lei de Ohm. Eu tenho a tensão e eu tenho a resistência, que é 11,33. Então vamos usar a lei de Ohm. Eu tenho tensão e tenho resistência, eu consigo saber a corrente naquele resistor ali. Então eu vou lá para a minha amiga calculadora novamente e uso a lei de Ohm. Tensão 2,3. Resistência 11,33. Eu tenho 0,20 amperes passando nesse cara aqui. Então eu vou lá e anoto 0,20 amperes. E eu faço a mesma coisa para o meu R3. Eu faço tensão pela resistência. Pego a minha calculadora de novo. 2,3 por 4 ohms. 0,57. Então a minha corrente no R3 é 0,57 ohms. 57 amperes. Minha corrente é 0,57 amperes. O meu ER1 continua ali, né? Vocês podem ver que se tu somar 0,57 com 0,20 dá 0,77. Né? As correntes em paralelo elas se somam, né? Em série ela é a mesma. Agora eu tenho esses valores, eu consigo dar mais um passinho na minha escada, né? Mantenho os meus valores para o R1. Vou manter aqui meus valores para o R1, né? E vou calcular o restante. Para o meu ER3 eu também posso manter os valores. Meu R3 eu mantenho os valores também. Vamos manter os valores do ER3. Deletar aqui. O meu ER3 está aqui. Deletar esse pontinho. Então, meu ER3 está aqui, eu tenho os valores dele, que é esse cara aqui. E o meu R1 também, né? Agora, com base nessas informações daqui, 2,3 volts e 0,20 amperes, eu consigo resolver esses três caras aqui, né? Eu tenho nesse cara aqui passando 0,20 amperes, né? Porque esses três caras aqui eram um resistor só, né? Esse resistor aqui, mas aqui eles estão em série. Então, eu sei que passa 0,20 amperes. Se passa por esse, passa por esse, passa por esse. Então, o meu ER 2,56, meu IR2 é 0,20 amperes. 0,20 amperes. O meu IR56 é 0,20 amperes também. E o meu IR4 0,20 amperes. Agora falta descobrir a tensão em cima de cada um deles. Lei de Ohm novamente. Vamos lá puxar a lei de Ohm. Puxar a lei de Ohm aqui para cima, né? Eu tenho a corrente e eu tenho a resistência. Para saber a tensão, é só calcular. Vou fazer pelo ER2 primeiro. 0,20 amperes, né? Vezes 6 ohms. 0,20 vezes 6, 1,2. Então eu vou lá e anoto. 1,2 volts. Eu tenho em cima do meu R2. Agora eu pego no R56 aqui. 0,20 amperes vezes 3,33. Então é 0,20 amperes vezes 3,33. 0,666. Então eu vou lá e anoto. 0,66 volts. E eu faço a mesma coisa para o meu R4, que é 0,20 amperes vezes 2. 0,20 amperes vezes 2 ohms, que vai dar 0,4 volts. 0,4 volts.
É isso mesmo. 0,20 vezes 2. 0,20 vezes 2. 0,4. Isso aí. Já tenho todos os valores desses resistores aqui. Já posso pular para a próxima etapa da escadinha, né? Ó, tem os valores de corrente e tensão para todos os resistores do circuito. Agora eu subo mais um degrau na minha escadinha. Aqui, ó. Ali eu tinha o meu R56, agora eu tenho o R5 e o R6. Eles estão em paralelo, então aqueles valores de corrente e tensão eu aplico a regra do paralelo, né? Corrente em paralelo se divide, mas a tensão é a mesma. Por exemplo, eu sei que o meu minha tensão no R5 vai ser a mesma no meu R6. Então eu já anoto. A tensão no R5, minha tensão no R5 é 0,66 volts. 0,66 volts. A minha tensão no R6 é a mesma coisa. 0,66 volts. A corrente vai se dividir. Daí a corrente a gente vai ter que calcular. Meu ER2, a gente já sabe, é o mesmo, então a gente copia. O ER1 também é o mesmo. Então a gente copia. Vamos lá, copiar o ER1. O R3 e 4 também são os mesmos. R3 e 4. Então a gente copia. R3 e 4. E aí falta calcular os 5 e os 6. Né? Lei de Ohm. Eu tenho a tensão e tenho a resistência. Eu faço o cálculo da corrente. Vou pegar lá a lei de Ohm. Piramidezinha. Ó, eu tenho a tensão e eu tenho a resistência. Tenho a tensão e tenho a resistência. Para subir a corrente, eu divido a tensão pela resistência. Calculador em mãos. 0,66 dividido por 5 ohms. 0,13 amperes. Então, a minha corrente dos 5 ohms aqui, 0,13 amperes. 0,13 amperes. Mesma coisa, 0,66 volts em cima dos 10 ohms. 0,66 volts nos 10 ohms. 0,06 amperes. E nisso eu tenho todos os valores de tensão e de corrente para cima de todos os resistores do circuito. Todos os resistores do circuito. Se a gente somar aqui, claro, salvo casos decimais que eu arredondei, eu vou ter todos os valores de corrente somados, eu vou ter todos os valores de tensão, e vou saber os valores de tensão, corrente e a resistência equivalente do circuito, tensão e corrente total do circuito, tensão em cima de cada um dos resistores, corrente em cima de cada um dos resistores. Tudo isso só usando a lei de Ohm e a lei de soma de resistores em série e soma e multiplicação divide por soma de resistores em paralelo. Espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui claro, por favor, deixe nos comentários e até a próxima.